Olá, fiel torcida, bem-vindos, amigos ao canal Timon Leste TV. Se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Zé Elias desabafou sobre Vitor Pereira. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Ele não teve coragem de falar a palavra Corinthians ao clube que deu a oportunidade de ele trabalhar o Brasil. Como é que ele vai responder para... Antes de mais nada, boa tarde, né? Boa tarde sempre, Prose, ao Bubu, Louco Tchakra, com o novo penteado. Como vai? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, de novo, vou deixar bem claro. A questão da proposta Flamengo-Vitor Pereira, não tem nenhum problema. Faz parte do jogo, ele estava sem contrato, o Flamengo foi lá, viu um potencial no treinador e o contratou. Tranquilo. Isso aí é natural. A forma como ele conduziu a saída dele do Corinthians é que foi errada. Ontem ele falou que a diretoria do Corinthians pediu para ele se manifestar. É mentira, porque conversando com pessoas ligadas à diretoria do Corinthians, o Corinthians jamais pediu para que ele se manifestasse e colocasse esse problema público. Foi ele que, por livre e espontânea vontade, mencionou isso. Mas a partir do momento em que ele tem esse tipo de comportamento, é normal, né? É normal ele participar de tudo isso, porque as duas primeiras perguntas foram feitas por organizações ligadas ao Flamengo, né? A raça rubro-negra, alguma coisa assim, que é da torcida, Nação Rubro-Negra, e depois a pergunta foi feita pela Flá TV. E nós vimos aí exatamente o que aconteceu. Uma coisa orquestrada, vamos lá, organizada, né? Orquestrada no sentido de organizado, vocês fazem as duas primeiras perguntas, a segunda pergunta vai ser essa, você responde e a gente já breca já logo tudo isso. Né? O que assim, não me causa nenhum espanto, né? Tamanha covardia dele em não responder. Né? Porque ele poderia muito bem chegar para os dirigentes do Flamengo e falar o seguinte: olha, de uma vez por todas, deixa eu esclarecer tudo, e aí depois dessa coletiva, a partir da próxima coletiva, eu não vou falar mais nada, porque eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, exatamente o que aconteceu e o que aconteceu. A explicação dele, nós vimos que não foi uma explicação plausível e convincente, porque ele deixa uma série de dúvidas ali, questão de estrutura, questão de projeto, de títulos, sabe? E falando que não devia nada, a única pessoa que ele devia era a esposa. Eu, particularmente, não vejo a possibilidade de ele bater ali e bater de frente com os dirigentes do Flamengo, como ele fez lá na Arábia, quando ele teve que fazer ele teve que dar uma declaração e o intérprete falou: não, isso aqui você não fala. Ele pegou e ficou todo nervoso, né? Então ele poderia ontem ter esse tipo de atitude também, mostrar o que de fato realmente ele, na acepção da palavra, teria coragem e assumiria a responsabilidade do erro que cometeu. Era simples. Tseng, era simples. Antes mesmo de tudo chegar a esse ponto, acertei com o Flamengo. Coletiva, manda um vídeo, como ele fez vários vídeos agradecendo a torcida do Corinthians: olha, peço desculpas a vocês, né? Eu realmente, de fato, falei isso, mas conversando com a minha família, recebi uma oferta do Flamengo, eu fiquei realmente tentado a essa oferta, possibilidades de títulos, e isso acontece. Conversei com os meus familiares, conversei com a minha sogra, e eles falaram que eles estão sujeitos e suportam mais um ano. Pronto, errar é humano, todo mundo erra, assim. Todo mundo erra. Agora, vira público, não ter a capacidade e a hombridade, antes de mais nada, né, de falar, de citar o clube, o Corinthians, e estava muito claro ali que ele foi proibido de falar, né, mostra exatamente que tipo de pessoa nós estamos lidando. Mas vida que segue, eu desejo a ele toda a sorte do mundo no Flamengo, que o Flamengo possa conquistar os títulos que ele tanto almeja e que os torcedores do Flamengo almejam também, mas não muda aquilo que eu penso sobre ele, que é exatamente o que eu falei: faltou coragem ou faltou hombridade para ele poder realmente, de fato, assumir o erro e pelo menos ter um pouquinho de gratidão às pessoas que o acolheram tão bem e que o trataram tão bem, e quando ele precisou de apoio, o apoiaram. E era mais uma oportunidade nessa pergunta de encerrar o assunto, até porque a pergunta ela tem tom. Só para encerrar o assunto, só para a gente finalizar o assunto, era mais uma oportunidade. Ela responde, falei: gente, eu já acabei de falar isso, ok, estamos encerrados. Vamos ver a entrevista do Vitor Pereira na época do Al Ahly, lá na Arábia. In the first place, I saw a bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want.
No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about talk what I want. If you excuse want. me. If you don't Excuse me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can talk about this outside. It's the first time in my life that someone tell me what I can say. I didn't tell you. I'm in a Excuse free me. country. Yes. Understand? Excuse me. You want the police? No. Excuse me. You can't. I can say what I want or not. Coach. I ask you. I can say about the game what I saw, the true or not. Please go ahead and we'll talk. Okay. I saw this I saw in the game. I saw a bad decision of the referee, a bad professional player, and a kid reaction from my play. This is, for me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody. Excuse me. Thank you, everybody, my friend. Thank you, everybody. Excuse me. We have some questions from reporters here. I am, You have to answer a question from reporters. but Not my question. Respect the Sure, I'm controlling just this. respect the Sure. this, Have a these seat, please. people. Okay? Have a seat. Here you are Okay. adding value Okay, for my friend. everybody. So Okay. we need to learn from your experience. Yes, we yes, have to yes. be Okay. patient with us and with your reporters. Patient, Okay. but I speak with I the respect- truth. You okay. understand? With the truth. Truth. Thank you very much My for your words- speech. My words come from my heart. Thank you I'm so not much. a liar, my friend. I'm not We- a liar. we didn't say that you are a liar. I speak with the truth. You understand? Okay, we You didn't say cannot that you are a liar. What I can say here. Anos depois. Anos depois. O Vitor Pereira, para mim, que falhou mais uma vez, porque ele deveria ter feito como pessoa física, ele uma coletiva, uma explicação. Qualquer vídeo, qualquer vídeo. Qualquer, sabe, uma live, sei lá, qualquer coisa, alguma coisa. Vamos falar disso aqui. Então, eu não estou ainda no ambiente rubro-negro, não estou ainda no Flamengo, Vou explicar. O que vocês querem saber? Se eu sou mau caráter, se eu sou mentiroso, se eu tenho um problema com a minha sogra, se a minha sogra tá bem, se a minha sogra tá mal. Falem o que vocês quiserem. Depois que eu assumi o Flamengo oficialmente, ali eu vou falar do Flamengo, não vou falar. Né? Porque é muito comum, a gente chega... Tem técnicos que falam assim, pô, diz não sei... Não, isso eu não falo. O próprio... treinador é muito comum isso, né? Ah, mas o adversário... Não falo sobre isso. Não falo sobre não sei o quê. Né? Pô, mas é importante... Não falo sobre isso. É um direito da pessoa. Como é um direito de um clube, olha, não, aqui a gente está fazendo uma coletiva de apresentação técnica do Flamengo, não queremos que perguntem do Fluminense, ou coisa ligada ao Vasco, ao Corinthians, sei lá quem. Então, eu entendo, mas não concordo como jornalista, o cara de comunicação, não concordo. E mais uma vez, acho que o Vitor Pereira é uma atrás da outra, sabe? Fazendo besteira, atrás de besteira, conduta, comportamento. E ele saiu aparentemente meio grandão, né? Que ele fez a explicação dele que não explicou muita coisa. E saiu achando que... Ali, né, Bubu? Não, ele olha, o que uma eu tô retrospectiva falando... dele na passagem pelo Corinthians. Quando ele chega e fala assim, o que eu tô falando aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. Quem pensar diferente é mentiroso, é mentira, entendeu? Ele inverteu o negócio. O Léo perguntou, né? Por você não quer se defender como você é mentiroso? Ele, de alguma forma, falou assim, não, eu contei aqui o que é a verdade. Quem fala outra coisa é mentira. Que ele não assistiu os vídeos dele quando ele fala, nunca irei treinar outro time, minha sogra. Quer dizer, ele não assistiu. Esse que é o grande problema. O que entra em conflito é o Vitor Pereira com o próprio Vitor Pereira. Não é o Vitor Pereira com as palavras do Duílio ou com as palavras de outras pessoas. Né? É o Vitor Pereira com o Vitor Pereira. Está se contradizendo com o Vitor Pereira do Corinthians. Outro dia, né? Ontem, outro dia, tipo... 20 dias atrás. Esse é o grande problema. Não somos nós que inventamos ou criamos, né, fake news, porque ele falou ou ele não falou. Tal. É o próprio Vitor Pereira. Então, como eu falei, é lamentável. Faltou coragem para ele ali. Faltou um pouco de hombridade, como o Léo falou. Eu falei antes assim, mas o Léo foi mais perfeito no exemplo. Pô, o cara... não é a moça, né, a Tatiana. A Tatiana apenas está passando para ele do que ele foi chamado. Sim. Você foi chamado de mentiroso. E ele ficou quieto, ele assumiu, não, tranquilo, não, vou ficar quieto, sabe? Tem que ter um pouquinho mais de hombridade nesse sentido, de chegar e falar olha, vem cá, deixa eu conversar, eu vou explicar todas as possibilidades. E não precisa explicar antes, né? Você vai na coletiva do Flamengo, é justo você falar só do Flamengo. Sim, mas eu concordo com você que é justo, concordo com o Bubu, é justo você só falar, mas existe uma situação que a sua hombridade, o seu caráter está sendo colocado em jogo. Mas assim, chega aqui, nós não vimos o Braz e o Andrés
tá tudo certo entre Corinthians e Flamengo, não tem problema nenhum, o Flamengo fez o que tinha que ser feito porque é um clube contra todo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, é uma questão até de cordialidade e de transparência com a própria diretoria do Flamengo. Mas não, esclarece tudo que você tem que esclarecer. A primeira pergunta, beleza, segunda. Olha, pessoal, eu acho que esse tema já foi resolvido, ele já está esclarecido, vamos partir para outra. Não faria mal nenhum para o próprio Vitor Pereira tentar se justificar com o Vitor Pereira. Porque assim, muitas pessoas fizeram campanha para ele permanecer no Corinthians. A diretoria do Corinthians deixou uma proposta na mesa dele durante 3 semanas. Né? Uma série de coisas, fizeram esforços para trazer a sogra e iriam colocar uma equipe à disposição da família, da sogra, para que não sentisse problema, né? Não sentisse o problema que ela tem. Então, assim, foi feito uma série de coisas para que ele pudesse sentir à vontade. Era o mínimo. Olha, peço desculpas, no momento em que eu estava no Corinthians, eu vivi essa situação e eu consegui contornar e melhorou. E eu tive a possibilidade agora, através da autorização ou da conversa que tive com a minha esposa, para poder vir trabalhar. Normal, Tseng, quem é que não tem problema hoje, amanhã resolve, chega e vem a público e fala, desculpa, eu errei. Nós somos seres humanos, todos nós erramos. Faz parte, não tem problema nenhum. Agora, essa é a grande dificuldade dele, é de voltar atrás e realmente reconhecer o que aconteceu e falar o que aconteceu. A questão do Flamengo, se veta, se não veta, o Bubu falou uma coisa e é verdade. Daqui a pouco outros clubes irão fazer a mesma coisa, o próprio treinador irá fazer a mesma coisa. Vão ser criticados também, né? Sim. Esse é o ponto. Assim, o fato de ser o normal não pode transformar isso em aceitável. Sim, Léo, mas é a mesma coisa, por exemplo, o treinador, quantas vezes o próprio Vitor Pereira, quando o rapaz, o da Transamérica, Marco Belo, desculpa, o Belo perguntou para ele sobre quem manda é sua esposa, isso aquilo. Ele falou, rapaz, eu não vou te responder, você está sendo mal educado, não vou te responder. Existem várias formas de podar e de cortar. Obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se.